E aí, investidores, vamos para mais um vídeo aqui sobre fundos imobiliários. E vamos falar sobre o VGHF e também o KNHF, que são fundos imobiliários hedge fund multi-estratégia, ou seja, eles investem em CRIs, fundos imobiliários, imóveis, ações e projetos de desenvolvimento. Então vamos comentar sobre o VGHF. Bom, é um fundo imobiliário grande, com bastante cotistas, né, ó, mais de 400 mil cotistas, e esse fundo imobiliário é base 10, ou seja, né, com R$ 10 você consegue comprar uma cota. E isso atrai bastante investidores, né? Porque se sobra um dinheiro ali na sua conta, você consegue, com R$ 10, já estar investindo em um grande fundo imobiliário e confiável. Até porque essa gestora já tem bastante tempo de mercado, né? A Valora já tem mais de 15 anos nesse mercado. Um assunto bastante comentado recentemente foi o conflito de interesse entre o VGHF e o VGRI, que são da mesma gestora, né? Da Valora. Então o VGHF pegou, né? Comprou 46 milhões, ó, 3% do PL do fundo. Então é uma quantidade relevante, né? Então aqui a gente observa que são vários recebíveis imobiliários, né? Ó, e a porcentagem é muito baixa, tá vendo? Só que aqui no VGRI a porcentagem é relevante, né? 3%. O ponto positivo é que foi esclarecido que ele vendeu essa posição, né, esse conflito de interesse, e diz aqui que teve um deságio, ou seja, ele comprou com deságio e vendeu com lucro. Então vamos aguardar mais informações sobre isso, né, se tiver, mas diz aqui que ele adquiriu esse CRI com deságio e vendeu com lucro. Ok. Por mais que teve esse conflito de interesse, mas saiu no lucro, ok, é positivo para o VGHF. Bom, o VGHF tem bastante recebíveis, né? Então é bastante diversificado. A concentração está mais nesses daqui, né? Os principais, né? Que puxa bastante o PL do fundo, né? E esse daqui foi vendido, que é o da própria casa. E olhando a parte de fundos imobiliários que ele investe, ele tem participação também, né? Na mesma casa, né? Aqui também e esse daqui, tá? Então é bom estar ciente disso, tá? Tem gente que não gosta, mas eu até entendo. E é uma porcentagem baixa, né? Quando você olha aqui pelo PL do fundo. Não é uma porcentagem muito relevante, mas gera certas dúvidas, né? E o VGHF investe também em ações, tá? Multiplan, Allos, Iguatemi. É uma porcentagem muito baixa, né? Praticamente irrelevante, tá? Então, o mais importante são os fundos imobiliários e os recebíveis. Então, olhando aqui a alocação por ativo, boa parte, 48% está em CRI, né? Recebíveis imobiliários, o restante está em outros fundos, e essa parte aqui pequena, né? Praticamente em ações, né? Não é muito relevante não, tá? Então, praticamente o fundo está dividido em recebíveis e em outros fundos. E a parte aqui do segmento, boa parte está em residencial, ou seja, o risco é maior, tá? Na minha opinião, residencial o risco é maior. Mas é por isso que o fundo tem entregado bons rendimentos, né? Bons dividendos aos acionistas. Então aqui tem as outras porcentagens. Então praticamente metade do fundo é residencial, tá? O risco aqui é esse, residencial, tem alto risco. E olhando a carteira de fundos imobiliários, 75% está em escritório e desenvolvimento residencial. Esses três segmentos não estão em um momento interessante. Tem riscos aqui, principalmente em escritório, né? A gente sabe que os fundos imobiliários de escritórios estão apanhando bastante. Claro que se o cenário melhorar, o VGHF vai ganhar muito com isso, porque esses fundos imobiliários vão começar a se valorizar e vai puxar bastante o VGHF junto. E olhando os dividendos do VGHF em um ano, aqui olhando por mês, né? Então praticamente ele tem entregado 1% ao mês, né? Recentemente tem melhorado, né? Então o fundo, por enquanto, está indo tudo bem, tá? Vale a pena o investimento, né? Vale a pena esse risco. Até porque a cota, né, está a R$ 7, então está bastante descontada. Bom, o VGHF está com desconto, 14% do preço sobre valor patrimonial. E nos últimos 12 meses, 14% de yield, tá? E baseado aqui em 2025, eu acredito que vai ficar entre 15% e 16%, tá? De dividend yield. E a cotação aqui na faixa dos seus R$ 7, um preço teto seria até 8, 8,50, tá um preço legal, então tá bem abaixo, né? O VGHF tem os seus riscos, tem também esse conflito de interesse que não foi nada legal, tá? Na minha opinião, está descontado, tem bastante cotista, né? Mais de 400 mil cotistas, então é um fundo imobiliário grande, mas se eu fosse escolher, eu tenho preferência pelo KNHF, tá? KNHF. Tenho mais interesse nesse fundo imobiliário. E eu vou mostrar aqui para vocês agora esse fundo imobiliário da Quineia. Bom, estamos aqui no KNHF. É um fundo imobiliário até que recente, né? Começou em fevereiro de 2023, praticamente 2 anos. Então, é um fundo imobiliário novo e cresceu bem, né? Quase 2 bi de patrimônio líquido. E o legal que a Quineia faz é isso daqui, né? Aqui a gente pode saber descobrir se o fundo imobiliário está com ágio ou deságio, né? Então, ó, a gente consegue investir nesse fundo imobiliário da Quineia, que o risco aqui é a Quineia.
não tenho nem o que dizer, é um fundo imobiliário da Kinea, uma grande gestora, né? Então o fundo imobiliário atualmente tem um deságio, de 16%, então está descontado. E quando você olha para o ano passado, em dezembro, ele estava na faixa dos seus 75 mais ou menos, reais por cota. E estava com um deságio de 22%. Olha isso. Um grande fundo imobiliário da Kinea com 22% de deságio, tá? Então isso já chama bastante atenção. E olhando o momento atual, que está na faixa dos seus 15, 16%, ainda está interessante, tá? Ainda está muito interessante. E olhando aqui outros fundos imobiliários da Kinea, tem esse, né, o CAFOF. Eu não gosto muito de fundos imobiliários que investem em outros fundos, que só faz isso, tá? Então não gosto muito. É claro que eu entendo que o potencial de valorização é maior, porque como ele investe em outros fundos imobiliários e praticamente todos estão descontados, e quando o mercado melhora e todos começam a se valorizar, normalmente acontece que fundos de fundo se valorizam praticamente quase o dobro, tá? Então se valoriza um pouco mais. Então eu entendo esse potencial, mas eu não gosto de investir em fundos de fundo. Mas olhando aqui, né, o CAFOF está com 11% de desconto, tá? Bastante interessante. E olhando esse outro fundo da Kinea, aqui não temos um deságio, né, interessante, né, 2%. Esse outro aqui, também, ó, vamos ver o deságio, ó, nem tem, ó. Então está bem no seu preço patrimonial, né? E esse outro aqui, Canuck, ok, está com ágio, né, esse daqui. Esse daqui, vamos dar uma olhada, ok, um deságio de 6%. Canip, 4%. E esse último, KNCR. Então, praticamente está igual, né, o preço no valor patrimonial. Então, os que têm mais descontos, a gente observa que é o KNHF e o CAFOF, tá? Então, são dois fundos imobiliários da Kinea que têm um bom deságio e vale a pena o estudo, tá? Porque quando o mercado melhorar, eu acredito que esses dois fundos imobiliários vão ser destaque. Lembrando que a gestora é a Kinea, o risco é praticamente muito baixo. A Kinea é um exemplo de entregar confiança e boa rentabilidade aos seus cotistas. Bom, agora vamos dar uma olhada no KNHF, né, o relatório aqui de janeiro de 2025. Fundo imobiliário com patrimônio líquido de 1,9 bilhão, praticamente aqui 42 mil cotistas, né? E o preço da cota no fechamento em janeiro foi R$ 77 reais. E hoje, né, estamos em março, já passou dos 80, tá? Vamos dar uma olhada aqui no portfólio. O portfólio tem recebíveis imobiliários, 11% em cotas de outros fundos, quase 30% em imóveis, o que eu achei bastante interessante, essa diversificação. Uma porcentagem baixa em ações, praticamente irrelevante, né? E aqui em caixa, né? Uma porcentagem em caixa para pagar suas dívidas. Então, o total aqui dá 118%. Isso mostra que o fundo imobiliário tem uma dívida a ser paga aí. Vamos dar uma olhada. Bom, olhando aqui os recebíveis da carteira, boa parte está em residencial. A gente entende que residencial tem o seu risco elevado, por isso que entrega uma boa rentabilidade, né? Mas como a gestora é Kinea, a gente fica até despreocupado, né? Se fosse outra gestora, a gente já fica um pé atrás de como vai ser administrado. Mas como é Kinea, a gente entende que o risco é baixo. E os dividendos até abril estão nessa faixa de 85 centavos a 95 centavos. Mas o fundo imobiliário tem entregado 90 centavos por cota todos os meses, né? Acredito que vai ficar nessa faixa mesmo. E ele tem uma reserva acumulada não distribuída, né? De 32 centavos por cota, tá? Então aqui podemos observar o resultado por cota, tá? E ele entregou praticamente, ó, já faz um ano, 90 centavos por cota. Isso é bastante positivo, né? Não tem muita oscilação para cima, para baixo, ele entrega um padrão e fica com uma reserva aqui. Então, provavelmente em 2025, acredito que vai ter um aumento, tá? Porque o fundo vai conseguir receber mais por causa da taxa de juros e da inflação subindo. Então, acredito que ele vai ter esse retorno maior para 2025. Olhando a dívida do KNHF no curto prazo, então aqui tem o caixa do fundo, e como ele fez algumas aquisições recentes, né, ele vai ter que pagar essas dívidas. Então, as dívidas estão bem saudáveis aqui, né? Então, esse caixa vai conseguir quitar boa parte das dívidas do fundo, sem problemas. E olhando os imóveis do KNHF, são dois aqui, né? O São Luís e o da Faria Lima. Ok? São bons imóveis. A receita vai ser com reajuste no IPCA e GPN. O vencimento dos contratos, o mais importante é aqui, né? 2029, 45%. E esse ano vai ter uma revisão dos contratos, né? Então, provavelmente os aluguéis aí vão ser reajustados. E pode fazer com que aumente a receita do fundo, né? Os aluguéis aí. Vamos aguardar. Então aqui tem a distribuição dos contratos por setor, 21 inquilinos. Então aqui tem serviço, financeiro, comércio, engenharia, tecnologia. E o mais recente é o shopping, tá? Em Uberaba. Então, na minha opinião, foi uma boa aquisição. É um bom shopping esse, que antes estava sendo administrado pelo HSML, tá? Então vamos ver aí como vai ser esses três imóveis dentro do KNHF. Vamos aguardar novidades aí. E aqui estão os dois imóveis de Lages, né? Edifício comercial. Então a participação é de 51%.
E a aquisição foi em maio de 2024. Você pode olhar aqui no Google Maps, tá? Esse imóvel. Certo, vamos olhar o outro aqui. Então, o outro é esse, com participação de 22%. A aquisição foi em fevereiro. Edifício comercial. Então, você pode estar olhando no Google Maps também, tá? Para dar uma olhada no imóvel. Bom, voltando aqui no relatório. E olhando a carteira de fundos imobiliários, lembrando que é apenas 10% do fundo, né? Então, aqui tem a posição no HSML, no BRCO, LVBI, no VISC, no MOL, HGBS, tá? Ok, são bons fundos imobiliários aqui que o KNHF investe, tá? Tem a parte aqui das ações, que é irrelevante, tá? É irrelevante mesmo. E é isso, não tem muito o que falar, não. É um fundo imobiliário de curto prazo, né? Tem apenas 2 anos, mas a estratégia é boa. É uma estratégia que eu gostei, tá? Então, reforçando aqui, né? Praticamente 60% em recebíveis, 30% em imóveis e 10% em cotas de outros fundos imobiliários. Então, essa estratégia da Quineia, desse fundo imobiliário recente, né? O KNHF, tem apenas 2 anos aí, eu gostei. Então, reforçando aqui, o PVP está com 15% de desconto. O yield para esse ano de 2025 está na faixa dos seus 13, 14%, ou seja, 1% ao mês, né? Então, são bons dividendos aí do KNHF. A cotação na faixa dos seus R$ 82 e um preço teto aí vai até R$ 95, então tá com bom desconto. E entre o VGHF e o KNHF, eu prefiro a Kinea, prefiro o KNHF. E eu quero saber a sua opinião. Qual desses dois fundos imobiliários você tem preferência ou investe? Comenta aí abaixo. Abraços e até mais.